E aí, meus queridos alunos do Tô de Casa no Enem, meu nome é Leonardo Henrique, eu sou filósofo e hoje nós vamos trabalhar duas questões de filosofia de 2017 e 2019, dos Enems, da prova azul, da prova de ciências humanas, tá ok? A primeira questão, eu vou começar lendo a primeira questão e vou trabalhar um pouco mais sobre ela, tá ok? O texto 1 era a questão 52. É um texto que já começa falando sobre um grande filósofo iluminista chamado Thomas Hobbes. Então vamos ver o que o Hobbes fala. Tudo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança. Senão, a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Tá? Essa foi o primeiro texto, o texto do Thomas Hobbes. Nessa mesma questão, nós tínhamos outro texto de outro cara muito famoso chamado Jean-Jacques Rousseau. Vou ler para vocês então o texto 2. Não vamos concluir, como Hobbes, que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial aos dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Aqui é um livro chamado Discurso da Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, desse filósofo francês chamado Rousseau. Tá, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, antes de eu colocar, os trechos apresentam divergências. Vocês verem que um filósofo está questionando o outro. Essa briga é muito famosa entre os filósofos. Eu só vou ler o trecho aqui inicial da questão e já vou fazer a explicação para vocês. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... Aí é que tá, né? E nós vamos ver aqui cada questão. Antes de responder a questão, vamos falar sobre esses dois autores, Rousseau e Thomas Hobbes. A briga era o seguinte, eles falavam, o homem nasce bom ou o homem nasce mal? Durante esse período chamado Iluminismo, esses filósofos, eles vão questionar muito isso. Será que o homem nasce bom ou ele nasce mal? Para Thomas Hobbes, que escreveu o primeiro texto aqui, eu vou voltar, primeiro texto, para Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza, tá? Nós estamos falando aí de um estado de natureza, onde não existe sociedade. Imagina, vamos voltar lá na pré-história, onde que não existe sociedade. Então existe um estado de natureza. Para o Hobbes, o homem é mau por natureza, tá? E por ele ser mau e sempre querer violentar e sempre querer pegar as coisas dos outros, a sociedade foi criando regras e leis para controlar essa essa violência que o homem tem, porque o homem nasce mal. Então a sociedade serve e as leis servem para justamente fazer com que o homem controlar esse lado animalesco do ser humano, esse lado selvagem, esse estado de natureza selvagem e mal. Isso é o Hobbes, tá? O Hobbes tem uma frase muito famosa que é: o homem é o lobo do próprio homem, tá? Esse é o Hobbes. Já o segundo filósofo que nós estamos estudando aqui, o Rousseau, fala que não,
que o homem, no seu estado de natureza mais primitivo, no seu estado selvagem, ele é bom, ele é um ser bom. O que corrompe o ser humano é justamente a sociedade. A sociedade cria regras, a sociedade cria valores, dinheiro, e isso vai fazer com que o ser humano se torne mal. Então é uma briga entre esses dois filósofos, né? A briga é o seguinte: o homem é bom ou mal por natureza? Então, esses dois filósofos vão estudar muito esse mesmo tema, cada um dando uma resposta. Um fala que é mal, o outro fala que o ser humano é bom. Qual que é a resposta certa, professor? Bom, não existe resposta certa em filosofia. São dialéticas, cada um argumenta e fica aí, você pode tirar suas próprias conclusões. A filosofia não é uma matéria exata, a filosofia é uma ciência humana, então você pode acreditar tanto no Hobbes ou acreditar no Rousseau, que fala que o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Fica ao seu critério, a sua indagação, o seu questionamento. É isso que é bonito na filosofia. Então vamos lá. Vimos que o primeiro autor, então, fala que o ser humano é mau, o Hobbes, em seu estado de natureza. Já o Rousseau já fala que o ser humano não é mau naturalmente e que, na verdade, é a sociedade que faz o ser humano se tornar mau. Então vamos à questão novamente. Os trechos são divergências, cada um falando a sua opinião. Então aqui nós temos, os dois falam sobre o quê? Né? Então vamos lá, questão A. Mesmo que os dois estejam questionando um ao outro, as duas questões, os dois textos falam sobre um único tema. Na verdade, as questões de filosofia têm que ser muito bem interpretadas. As respostas já estão praticamente nos enunciados, tá? Às vezes você nunca nem estudou o Hobbes ou o Rousseau, mas só de você ler e pensar de forma racional, você consegue encontrar a resposta. Então vamos lá, o que esses dois textos então estão falando? Letra A, predisposição ao conhecimento. Letra B, submissão ao transcendente. Letra C, tradição original. Letra D, condição original. Ou letra E, vocação política. Bom, meus queridos, a resposta a gente consegue ver agora. É claro que é a letra D. Quando eu falei estado de natureza, o estado selvagem antes da sociedade seria uma condição original do ser humano antes da criação da sociedade, que é conhecido também como estado de natureza, tá? Então é a condição original, é só você pensar de forma racional. Perceba que na letra A, eles não estão falando de conhecimento, em nenhum momento, em nenhum dos textos, muito menos sobre a submissão do transcendente. Essa palavra nem é falada em nenhum dos textos. Também não estão falando de uma tradição original. Poderia até ser, né? Você poderia se confundir com essa tradição. Mas eles não estão falando de tradição. E também não estão falando de uma vocação política. Então, às vezes, você pode tentar responder tentando ver qual que é a mais racional. A mais racional é a condição original, porque eles estão falando disso, né, de um estado aqui, ó, por exemplo, de um estado de guerra, de um estado de natureza. Estado de natureza, perceba aí, ó, estado de natureza seria um estado original de nós seres humanos, né? Você poderia pensar você lá, tipo assim, se você é cristão, Adão e Eva, nu no meio lá do Éden. Seria um estado original, um estado de natureza em que a gente vivia, tá ok? Essa foi a primeira questão que nós trabalhamos, tá? Então a resposta tá aí, é a letra D, condição original, ou conhecido também como estado de natureza. Vamos então à próxima questão. A próxima questão é do Enem 2019, é a questão 58, e ela vai trabalhar um tema que nós já trabalhamos na aula anterior
a nossa primeira aula, que é a filosofia medieval, né? Lembrando que antes de eu ler a questão, então, deixa eu fazer uma contextualização sobre a filosofia medieval, já que eu já trabalhei também na primeira aula. No período da filosofia medieval, todos os temas trabalhados pelos filósofos estão... no período da filosofia medieval, todos os temas trabalhados na filosofia têm relação com Deus. E principalmente uma relação entre razão e fé. Eles vão discutir muito essa questão. O que é razão e o que é fé? Tá? Eles vão discutir, então, questões relacionadas a Deus e à fé cristã e a razão e a fé. E eles vão ter como base, principalmente, a filosofia grega. O filósofo medieval São Tomás de Aquino, que eu falei na última aula, estudou muito Aristóteles. Então, praticamente, ele pega Aristóteles e dá uma mexida para a fé cristã, para basear e fundamentar a fé cristã. Já o filósofo que nós vamos estudar agora, que é o Santo Agostinho, vai estudar muito o Platão, e principalmente essa dualidade entre fé e razão, já que Platão estudava a dualidade entre corpo e racionalidade. E o Santo Agostinho vai fazer esse mesmo estudo, só que ele vai substituir por fé e razão. Vamos ver então a questão e falamos mais. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida por Deus, né, ao homem para esses fins. Considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada a um homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela foi dada? Perceba aqui que é um livre, o Agostinho, ele é considerado um santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, e ele está falando também sobre um tema muito famoso da filosofia medieval, que é o livre-arbítrio. Lembrando que, eu já falei isso na última aula, quando o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano, por isso nós temos até a Igreja Católica Apostólica Romana, o imperador Constantino vai falar o seguinte, ele vai pedir para esses filósofos fundamentarem toda a fé cristã. Então, esses filósofos vão trabalhar temas como pecado original, livre-arbítrio, fé e razão e tudo mais. Nesse caso, eles estão trabalhando esse tema que se chama o livre-arbítrio, né? Deus deu esse livre-arbítrio por algum motivo. É isso que está falando a questão. Novamente, eu queria observar que essa é uma questão que, mesmo que você não tenha estudado filosofia medieval, ela é de interpretação de texto. Com esse texto, você consegue resolver a questão, mesmo não tendo estudado filosofia medieval. Então, preste muita atenção no texto, né? Perceba que ele está falando sobre o livre-arbítrio, que Deus deu esse livre-arbítrio para um homem por algum motivo, mas que também a gente não pode sair aí fazendo o que quer, porque você pode ser punido. Está falando muito bem isso. Se você é cristão, você sabe disso. Mesmo você tendo um livre-arbítrio, você não pode sair aí fazendo tudo o que quer, né? Você tem que pensar racionalmente. Lembrando que a filosofia está muito enraizada na fé cristã. Então você tem que pensar de forma racional, né? Você não pode abrir a Bíblia e tentar interpretar a Bíblia de uma forma que não seja racional. Você precisa ser racional.
Então, vamos interpretar o que o Agostinho está falando e vamos responder essa questão. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, que ele morava em Hipona, sustenta que a punição divina tem como fundamento: letra A, o desvio da postura celibatária. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Letra C, afastamento das ações de desapego. Letra D, distanciamento das práticas de sacrifício. E letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Bom, aqui você pode pensar de forma racional e interpretar o texto. Em nenhum momento do texto foi falado sobre a questão da letra A, por exemplo, o desvio celibatário. Ninguém não falou de celibato, ele não falou. Também ele não falou sobre os preceitos do Velho Testamento, então você já tira. Restou aí a letra B, D, C e a B. Né? Distanciamentos das práticas de sacrifício. Em nenhum momento do texto você também percebe que ele fala sobre isso. Afastamento das ações de desapego, também não tem nada disso no texto. Você pode ler e ver. A resposta certa, então, a gente vê é a letra B. A insuficiência da autonomia moral. Mesmo que Deus tenha te dado livre-arbítrio, isso é insuficiente, tá? Você precisa ler a Bíblia e seguir os preceitos cristãos, a moralidade cristã, para ser ético nas suas ações, né? Para ser um cristão ético. Então, para o cristianismo não existe autonomia moral. O livre-arbítrio ele está aí, mas ele vai ser sempre enraizado e ele vai ter sempre como base a Bíblia e os preceitos da igreja cristã. Então não tem como você ser autônomo moral cristão, tá? Porque o livre-arbítrio, apesar de Deus ter te dado, ele não é suficiente. Então você precisa de algo mais, que seria aí a moralidade cristã, que está na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, já que nós estamos aqui falando sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a religião oficial do Império Romano. Então, tá aí a insuficiência da autonomia moral, é a letra B. Lembrando que é muito fácil, dou aqui uma característica da filosofia medieval, que é sempre falar sobre Deus, né? Sempre tem algum tema relacionado sobre Deus nesse período medieval. Todos os temas vão ser relacionados à fé cristã. Agradeço a todos que estão em casa assistindo essa aula e um abração, até a próxima filosofada. Valeu!